O pecado contra o Espírito Santo. Será que pequei contra o Espírito Santo? Sabemos que, através da Bíblia, Marcos 3:28 diz que tudo é perdoado aos filhos dos homens, inclusive seus pecados e suas blasfêmias. Mas no versículo 29 diz que o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. É uma blasfêmia que significa pecado eterno. E não tem perdão nem neste mundo, nem no outro. Porque a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ela não sente arrependimento, ela peca constantemente e não se importa se está ofendendo a Deus ou não. E, inclusive, os fariseus chegaram a dizer, alguns deles, que Jesus tinha demônio, que ele fazia as obras por Beelzebu. Um pecado gravíssimo, porque é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso que muitos deles perseguiram a Jesus e mataram a Jesus e continuaram perseguindo os discípulos de Jesus, porque não se arrependeram. Os que arrependeram foram perdoados. E assim também nós, se sentimos muito mal em pecar, em ofender ao Senhor, e arrependemos e pedimos perdão, o Senhor tem prazer em nos perdoar os pecados, porque Ele anseia que voltemos para Ele, porque somos pessoas regeneradas nele, e Ele quer que continuemos sob a chancela do Espírito Santo de Deus, que quando pecamos, Ele faz com que sintamos no coração angústia, tristeza pelo pecado. Os fariseus não, eles não sentiam angústia e nem sentiam que estavam pecando. Diferentemente do apóstolo Paulo, que perseguiu a Jesus, consentiu com a morte de alguns crentes, mas ele estava no engano. Ele achava que estava servindo a Deus daquela maneira e foi sensível à voz de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus que fala sobre o pecado, sobre o juízo de Deus, e temos que estar conscientes que os nossos pecados têm perdão. Claro que não vamos pecar voluntariamente, mas se arrependermos de coração, o Senhor está disposto a nos perdoar e nos limpar de toda a injustiça. Então, se você está pensando que pecou contra o Espírito Santo, ou tem até receio de pecar, é porque você não pecou, porque esse tipo de pensamento não faz parte daquele que transgrediu nesse nível, que cometeu esse pecado eterno. Se o Espírito Santo continua falando na sua mente e no seu coração, o pecado que você tem praticado não representa um pecado definitivo, um pecado para sempre. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor continue, através do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quando pecarmos, que nós voltemos para o Senhor, e Ele é misericordioso e rico em perdoar. Amém. Que assim seja. Amém.